A partir de agora, está entrando no ar Mídia Mineira em Debate. Mídia Mineira em Debate. Hoje programa especial aqui com a entrevista do empresário Antônio Lage, que vai falar para a gente sobre essa sua pré-candidatura aí à Prefeitura de Cataguases. Também o Anderson Moura está conosco aqui, o Carlos Magno, que também é pré-candidato, vai falar sobre isso também com a gente daqui a pouquinho. Como é que fica aí essa integração aí, no caso do partido do Carlos Magno com o partido do Antônio Lage, que é o PRP do Carlos Magno com o PRB do Antônio Lage. Depois a gente vai ver direitinho como é que fica isso. Bom, vamos começar aqui com os nossos convidados aqui. Vou começar primeiro com o Anderson aqui, vai dar boa tarde pra gente aqui. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Carlos Magno, Marcos Gama, Maurílio, Antônio, toda a audiência aí do programa Mídia Mineira em Debate. Muito bem, e conosco aqui também o Carlos Magno, que já esteve aqui no programa em outra época, falou sobre a sua pré-candidatura. Carlos Magno agora é o presidente do PRP e ele vai falar pra gente como é que fica agora. Parece que está integrando um novo grupo agora, que é o grupo que também parece que pretende... na política, assim, a gente fica até com medo de falar, porque a política muda muito, mas parece que pretende apoiar agora o Antônio Lage. Então como é que fica essa história, o Carlos Magno? Primeiro, eu quero saudar a todos com uma boa tarde e dizer dos nossos sentimentos à família Moraes, deixar aqui o meu boa tarde ao Antônio, ao Anderson, a você, Marcos, ao nosso querido amigo da técnica, em dizer que, como aqui lancei minha pré-candidatura pelo PRP, em entendimento com a direção estadual do partido, hoje eu retiro a pré-candidatura e declaro que o PRP tem a intenção de caminhar junto com o PRB na construção da pré-candidatura. Isso já foi definido, então? O PRP entende que nós devemos caminhar assim com a pré-candidatura do empresário e amigo Antônio Lage. Com isso, eu retiro a minha candidatura, minha pré-candidatura a prefeito de Cataguases, deixando ela um sonho das próximas, quem sabe Deus, mas deixando claro que nós não saímos do cenário político e que também estaremos na disputa, se assim Deus permitir, e o nosso partido chancelar nas convenções ano que vem, disputando outros cargos. Mas eu tenho que agradecer esse programa, Marcos, porque foi aqui que nós anunciamos a pré-candidatura e depois que daqui sair, as mensagens de carinho, de esperança de Cataguases vieram de uma forma grande, né? Eu não imaginava a tamanha penetração desse programa na população, ainda mais a população mais carente da cidade. Então, eu recebi carinho do grupo, de muita gente, da família, e dizer que aqui, nesse momento, nós declinamos, né, deixamos a nossa pré-candidatura à Prefeitura de Cataguases e dizendo que o Lage tem a grande responsabilidade agora dentro de construir conosco essa pré-candidatura, que se Deus quiser e a vontade dos partidos, o ano que vem nas convenções, poderá confirmar o nome dele aí, a Prefeitura de Cataguases. Muito bem, e conosco aqui o empresário Antônio Lage, que está sendo assim, muito badalado essa semana aí. O pessoal só fala nisso na pré-candidatura aí do empresário Antônio Lage, que eu já conheço há algum tempo, e a gente ficou satisfeito de saber também que ele pretende participar do próximo pleito. Então, uma boa tarde, e já começa explicando pra gente como é que foi esse negócio da pré-candidatura aí a prefeito. Boa tarde, Marcos, boa tarde, ouvintes da Rádio Cataguases. Boa tarde, meu presidente, PRB. Boa tarde, Maguinho. Eu fiquei muito satisfeito do seu apoio agora total e claro, Maguinho. Você até, a princípio, você viria como candidato a prefeito. Eu fico muito feliz de você retirar sua candidatura para me candidatar. Em primeira mão aqui, programa Mídia Mineira em Debate novamente. Primeira mão.
Mas como é que nasceu essa história aí dessa questão? O senhor já sabe os problemas que vai enfrentar, né, nessa caminhada aí? A gente tem alguma ideia que eu já coordenei algumas campanhas no passado, inclusive do meu irmão Fernando para deputado federal. Então a gente tem noção, já coordenei algumas campanhas em outras cidades, a prefeito. A gente tem noção do que possa encontrar na prefeitura, né? Mas com a ajuda de Deus, quem sabe? Certo. Então, nesse caso aí, o senhor é pré-candidato mesmo à Prefeitura de Cataguases? Sim, pelo PRB. Pelo PRB. Sim, e sim. Começa agora a caminhada. Não foi muito cedo esse anúncio da pré-candidatura? Eu creio que não, porque o meu nome é conhecido por uma parte da cidade. Então eu tenho um ano ainda para o povo ficar me conhecendo mais. Certo. Conhecer a minha pessoa, de onde eu vim, as minhas origens, tá? Então tem bastante tempo. Na verdade, tem candidatos aí que estão trabalhando há mais de 2 anos. Mas não se lançaram ainda oficialmente, mas né? indiretamente todo mundo sabe quem é, né? Certo. Então não é cedo ainda isso. Eu creio que não. Entendeu? Sim. E com relação assim a projetos, já foi discutido o Antônio Lage eleito? O que o Antônio Lage pretende fazer na Prefeitura de O Cataguases? Antônio Lage inicialmente? prefere não falar isso agora porque a gente está com um grupo. Esse assunto de projeto de governo será discutido com o nosso grupo. Certo. Então eu não posso dizer nada agora da situação futura, porque por enquanto sou pré-candidato. Mas mesmo sabendo que Cataguases atravessa um momento bastante causticante, vamos dizer assim, de um modo geral, nós até comentamos aqui, há alguns programas atrás, o Marcos Gama, que todo pré-candidato, ou pessoa que almeja o pleito, a prefeitura de Cataguases, ser prefeito da cidade, deveria ter uma planilha antes, fazer um estudo antes, para tomar o conhecimento profundo das situações que não são fáceis. Mas isso há tempo para isso. Isso há tempo para tomar o conhecimento que está acontecendo lá. Então acho que não é a hora ainda de tomar conhecimento do que está acontecendo. Eu gosto de desafio. Tá? Com fé em Deus, eu gosto de desafio. Bem. E vai encontrar vamos ver lá na frente. Um grande desafio. Vamos ver lá na frente o que vai acontecer. Eu sempre gostei de desafio. Com relação a esse momento todo que a Prefeitura de Cataguases tem passado, falta dinheiro, parece que caiu o FPM, as prefeituras todas, não só de Cataguases, mas várias prefeituras de Minas Gerais têm reclamado. Eu prefiro não falar da situação atual. Certo. Tá, vamos deixar isso mais para frente. Certo, mas assim, de princípio, há intenção de se fazer uma auditoria logo quando chegar na prefeitura? No momento não há intenção de nada. Eu sou pré-candidato. É só pré-candidato. Só lá o ano que vem que a gente pode ver essas coisas. Ah, sim. Então no momento eu não tenho essas intenções de estar fiscalizando alguém, prefeito, ex-prefeito. Não tenho intenção nenhuma, até porque eu sou um pré-candidato, repito. Certo. Deixa eu perguntar para o Anderson aqui. Ô Anderson, quais os partidos que já se declararam apoio assim, ao Antônio Lage? Como é que está essa questão? Nós temos aí, ô Marcos, um grupo, né, formado pelo PRB, PRP, PTdoB e PSDC. 2 outros partidos e o PSL. Outros 2 partidos, né, estamos conversando, né, há um diálogo, né, constante com a direção desses partidos que se simpatizaram com o nome do Antônio e dentro de um planejamento que nós estamos estruturando, né, mas pediram ainda um prazo, né, mais para frente para a gente poder estar sacramentando isso aí. Mas eu queria voltar atrás, quando você perguntou, eu já ouvi em outras emissoras, que esse lançamento dessa pré-candidatura está muito cedo. Depende de que prisma, né, as pessoas observam se é cedo. Porque nós temos aí candidatos, pré-candidatos, né? A gente usa esse termo de pré-candidato mais por formalidade, mas há alguns aí que são candidatíssimos. E tem até já financiadores de campanha já pré-determinados.
tem até estúdios de gravações já oferecidos gratuitamente, né? Tem feito as suas reuniões em diversos pontos do município, usando estruturas, né, que eles já têm preparado, e não é tão cedo assim, visto que outras pré-candidaturas estão se A gente movimentando. tem visto assim, movimentação política de todos os lados, que começou agora esse mês. Isso é natural, declaração oficial mesmo até agora tinha tido do Maguinho, tem o Huck, que também se declarou como pré-candidato, agora do Antônio Lage. Nem o Tarcísio Filho se colocou oficialmente também como candidato ainda, né? Mas isso a gente, igual eu disse, né? Só para uso de formalidades. A gente já sabe quem são os, né, de fato, candidatos aí. Então a gente está estruturando... O próprio prefeito Cezinha também fala que não sabe se vai ser, se não vai ser. Isso é a regra do jogo, né? Deixar aí uma expectativa, né? O nascimento dessa pré-candidatura, ela se deu devido também às movimentações partidárias, né? Um toma partido do outro, toma partido do A, do B, e havia uma desconfiança por parte do Antônio em questão do PRB. Ele falou, antes eu estava caminhando aí, né, com 2 partidos e forças ocultas da política de Cataguases tomaram a direção desses partidos, né? Então eu disse, olha, o PRB está aberto para qualquer cidadão cataguasense que desejar ingressar nas fileiras do Partido Republicano Brasileiro. Entrei em contato com um amigo, né, deputado estadual Carlos Henrique, e o deputado federal George Wilton, George que é ministro dos esportes, e o Carlos Henrique que é secretário dos esportes do estado de Minas Gerais. Comuniquei o interesse do Antônio de ingressar ao partido, tive o apoio de ambos os deputados. Ele falou, olha, Anderson, o que você determinar lá em Cataguases, tendo um nome viável, né, que dê visibilidade ao partido, estrutura, né, para a gente poder seguir com esse planejamento, as portas estão abertas. No dia 1º de setembro, estivemos lá em Belo Horizonte, eu, Antônio, Carlos Magno, e então pudemos conversar pessoalmente com o secretário, que deu a ele a garantia de que o PRB não tem essa prática, né, de vender a legenda, de tirar, né, na calada da noite e se entregar a outros grupos políticos. O Antônio esteve presente, pode, né, constatar o que eu estou falando. Até porque as pressões, né, daqui para frente é natural, mas a gente tem a maturidade política também de dizer que toda ação tem uma reação, né? E a política é uma guerra, né? A gente sabe que ranhuras onde aparecer, né? O lançamento do PRB de ter uma candidatura majoritária nas próximas eleições, né? De alguma forma implicou com alguns grupos políticos, né? Desagradou alguns grupos políticos que já estavam fincados aí, né, com as suas lideranças, mas por outro lado também aflorou uma expectativa, uma esperança em centenas de pessoas que estão vindo caminhar conosco, que receberam muito bem esse acolhimento do nome do Antônio na nossa legenda. Então eu acredito que daqui para frente nós vamos intensificar nossos contatos, vamos fazer aí, né, a nossa caminhada pautado numa realidade que nós temos hoje no município, né? Nós não, apesar do Antônio ter um nome de santo milagreiro, né, nós não vamos apresentar receita de milagre para a sociedade de Cataguases, não vamos vender ilusões, mas também vamos apresentar
uma proposta séria e viável, que a gente já conhece as propostas, né, daqueles que virão, foram também experimentados, né, conhecemos a receita do bolo, né, então nós vamos apresentar à sociedade de Cataguases uma nova oportunidade. Certo. Antônio, o senhor pretende, nessa caminhada agora, ter recebido apoios de alguns partidos, outros partidos podem ser que venham também, o senhor pretende fazer alguma composição já oferecendo alguma coisa a nível de secretariado, ou isso daí está fora de cogitação, quem quiser ajudar vai ajudar sem ter nada definido? Como é que é esse pensamento do Antônio Lage a respeito a isso aí? Meu pensamento é que não vai ter toma lá da cá. Então isso já é uma definição. Todos que estão vindo até o momento já estão sabendo da situação. Não existe aquele negócio do partido A, fala assim, eu vou, mas me dá uma secretaria, aqueles conchavos, não existe. Não está existindo nada disso. Conversei com todos os presidentes de partido que estão vindo me apoiar. Certo. E não tem isso aí não. Até agora ninguém fez pedido de nada. Estão vindo mesmo com intenção de melhorar a cidade. Certo. Sem exigir. A gente nós estamos recebendo uma pergunta aqui também pelo WhatsApp. A pessoa não quer se identificar, mas ela está perguntando se algum vereador já manifestou desejo de caminhar junto também nessa campanha. Sempre tem, né? Sempre tem. Pode falar ou não? Não, a gente não pode falar. Bom, o senhor Antônio Lage, eu gostaria, eu sei que muitas pessoas o conhecem e tal, mas eu gostaria de pedir ao senhor, por gentileza, que fizesse uma biografia singela sua para todos os nossos ouvintes de Cataguases e região. Tá. Quem é o Antônio Lage? Quem é o Antônio Lage? Quem é o Antônio Lage? Uma biografia, de onde veio? Tá, o Antônio Lage é santanense. Tá? Nasci em Santana ainda, quando Santana pertencia a Cataguases, era distrito. 1953. Você é cataguasense. E eu vim para Cataguases depois, porque na época a cidade estava desenvolvendo muito e tal. Aí eu falei, vou para lá, tem que procurar alguma coisa melhor para minha vida. Certo. Né? Então nasci em Santana de Cataguases, em 1953. Já com 7 anos eu ajudava meu pai a fazer tijolo. Ele tinha uma olaria lá em Santana. E eu ajudava a fazer tijolo, telha, plantar arroz. Então eu já fiz assim, bastante coisa na vida, sabe? Aí, quando eu tinha por volta de 18 anos, eu consegui tirar minha carteira de motorista. O primeiro táxi de Santana foi eu que coloquei. Né? Até quando se fala nasceu em Santana, às vezes as pessoas falam assim, mas se nasceu em Santana, quer governar Cataguases? Primeiro que lá era distrito de Cataguases quando eu nasci. É verdade, é o que eu falei aqui, então é Cataguases. Segundo que eu não tenho culpa que minha mãe estava em Santana no dia que eu nasci. Ela poderia estar em Cataguases, no Rio de Janeiro, então não tenho culpa. Mas eu me considero. Não quer dizer muita coisa. Considero um cataguasense, adoro essa cidade, criei minha família aqui, gosto demais disso aqui. Então quero ver a cidade bem, quero ver a cidade crescer, entendeu? Bom, então lá comecei aquela época eu estava com meus 17, por aí, já lavava uns carros, coisa e tal, depois vim, tirei a carteira, coloquei o primeiro táxi, aí depois vi que a cidade estava pequena para mim, parece que eu queria alguma coisa a mais, e resolvi vir para Cataguases. Trabalhei na Companhia Mineira de Papéis, não sei se você se lembra, hoje parece que é Cataguases Papéis, né? Cataguases Papéis. Trabalhei lá por um tempo, depois vinha trabalhar na Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina, trabalhei por 5 anos. E lá eu fui motorista, que era motorista profissional. O meu passado eu não vou esconder jamais. Porque se eu pudesse passar tudo de novo, eu passaria tudo de novo. Então trabalhei lá, conheci muitas pessoas. Na época eu era motorista de diretoria, quando eu comecei a trabalhar lá. Depois eu falei assim, não, eu estou querendo ganhar mais um pouco, né? Quero ganhar mais um pouco aqui, então eu quero alguma coisa melhor. Aí na época tinha um motorista que estava aposentando a carreta, eu falei, deixa eu passar para a carreta. Aí passei para a carreta, fui dirigir a carreta. Aí trabalhei 5 anos lá. Depois o meu irmão me chamou para colocar a empresa junto com ele, o Fernando, e assim foi desde 1978 que eu estou empresariando. A empresa? A empresa de 78 era Madeiral Artefatos Limitada. A gente trazia madeira do Acre para vender em Cataguases nessa época. Foi a primeira empresa. Primeira empresa. Depois eu tive a Conserlimp,
ao qual eu comprei essa Conserlimp do irmão até, na época, que era uma empresa de conservação e limpeza. E comprei com 30 funcionários, 2 anos depois vendi com 230. Deu uma expansão boa. Uma expansão boa para uma época difícil. Uma alavancada, né? Uma alavancada. Na verdade, deixa eu só voltar lá atrás um pouquinho para te falar de onde veio essa coisa de empreendedorismo, de onde partiu. Eles iam construir em Santana de Cataguases um grupo escolar. Lá que eu estava novo, com meus 14 anos, por aí 15 anos de idade. Eles estavam na padaria comprando pão para minha mãe, e eu vi lá umas pessoas conversarem lá. Diziam assim, como é que vamos fazer para a gente comer aqui? Não tem pensão aqui, cidade pequenininha e tal. Eu escutei aquilo e fui para casa. Mãe, não dá para só dar pensão para esse pessoal aqui, não? Mas como é que vai dar pensão, meu filho? Tem que... Tá meio ruim a situação e tal. Não tem carne para pôr na comida deles. Então, não, eu falei com ela assim, eu vou pescar, eu vou lá pro rio pescar, eu arrumo peixe, eu caço rã se for o caso, eu dou um jeito. Eu vou fazer dinheiro para comprar carne, e assim foi. E esse primeiro dinheiro que ela ganhou, que a gente ganhou na época, a gente comprou uma geladeira. A gente comprou uma geladeira. Essa geladeira ficou com a gente mais ou menos uns 2 anos. Aí eu peguei idade, eu estava já com meus 18 anos. Então eu resolvi comprar meu primeiro carro, que foi uma Cinca Chambora, onde chegou lá no primeiro táxi em Santana. Nós demos a geladeira em troca dessa Cinca e voltamos 3 parcelas de R$100 na época. Então o empreendedorismo, a ideia começou lá atrás. Já é uma coisa nata. Natural, porque eu não estudei para isso. Eu não tenho estudo, não escondo nada da minha vida para ninguém. Minha vida é um livro aberto, né? Então, eu só fiz até a 7ª série, é um dom que Deus me deu de administrar. Aí fui com meus irmãos, colocando a empresa, coloquei essa outra, comprei essa outra do meu irmão lá de 200 e poucos, vendi com 200 e poucos funcionários. Depois surgiu a ideia de colocar outra empresa, que foi a Transeguro na época, que ficamos 29 anos com ela. E nessa empresa eu acabei sendo o diretor administrativo financeiro dela, durante esse período. E uma empresa que teve sucesso. Verdade. Você deve conhecer. Muito bem, na época uma das mais requisitadas da região, né, do Brasil até. Brasil, pois é. Então é uma empresa muito boa, uma empresa acostumada a cumprir leis. Então eu sou uma pessoa que, se eu chegar lá no futuro, né, eu já sei como cumprir lei. Eu vou querer cumprir lei, porque lá nessa empresa você tinha que cumprir rigorosamente as leis. Polícia Federal e etc e tal. Então, porque as suas autorizações, elas são concedidas até hoje, anualmente. Não é aquela autorização que você pega e fica eternamente, não. Então, você tem que andar na risca. Não é uma coisa fácil de conseguir. Então, sou uma pessoa acostumada a cumprir lei. E essa empresa cresceu. Quando a gente vendeu essa empresa, problema familiar, ela tinha 1.300 funcionários. Isso foi em 2010. Realmente. Isso aí é um pouco da minha então, da história. Para quem não conhecia, Antônio Lage, que está ouvindo o rádio aqui agora, então esse é o resumo da história desse empreendedor aqui de Cataguases. E atualmente o senhor está dirigindo alguma empresa? Eu auxilio. Eu auxilio o posto lá e tem uma locadora também de automóveis. Parabéns. Parabéns. Continuando o ramo. Parabéns pelo exemplo, tá, senhor Antônio? E além desse espírito nato de empreendedor também, é bem modesto também. Muito bem. Quer dizer, eu sempre tive comigo o seguinte, a modéstia... Começa a desenhar aí o nosso futuro candidato, né? Você tem que ser modesto, que eu tenho um amigo meu que fala comigo o seguinte, ele fala assim, Antônio, eu nunca vi no cemitério carro enterrado, fazenda enterrada. Você tem que ser você mesmo. Verdade. Não vou levar nada para lá, porque às vezes você vê algumas pessoas que sobem na vida, que vem lá de baixo, que sobe e começa a pisar. O final todos nós já sabemos. Não é verdade? Então eu conheço os dois lados. Eu conheço vários lados eu convivi com várias pessoas na minha vida toda. Convivo até hoje. Eu trato as pessoas, tá aqui o Maguinho, o pessoal que está começando a me conhecer agora, trata igual. Tá certo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar então com as perguntas políticas. Tá certo.
Já de volta com Mídia Mineira em Debate, a sua resenha jornalística e informativa pela Rádio Cataguases, com oferecimento da Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Bem, estamos de volta com o programa Mídia Mineira em Debate, a sua resenha informativa jornalística pela Rádio Cataguases, 3422-2100, a sua linha direta aqui com os nossos convidados. Marcos Gama, interessantíssimo programa hoje, né, Marcos? É verdade. Hoje nós estamos recebendo aqui o Antônio Lage, empresário, que é pré-candidato a prefeito de Cataguases, o Anderson Moura, e o Carlos Magno, o Maguinho, né, como é conhecido, que também era pré-candidato e agora hoje já deu aqui a notícia em primeira mão para nós aqui, que ele está declinando a candidatura em favor do candidato Antônio Lage, pré-candidato Antônio Lage. Mas, senhor Antônio, a gente sabe que a gente está vivendo uma época de crise hoje. O Brasil está vivendo uma época de crise. E esses apertos que a gente tem visto passar, que a prefeitura tem encontrado, existe possibilidade de reverter essa situação? Como empresário, empreendedor, o senhor vê uma chance, assim, uma oportunidade mesmo de chegar na prefeitura e conseguir reverter a situação que a gente tem visto aí até o momento? Ou é uma situação que não é uma coisa rápida, que demora muito mais tempo? Como é que o senhor vê isso aí? Depende muito da situação financeira que eu vou achar lá na frente, mas não existe nada impossível, não. Para uma boa administração, não existe nada impossível de reverter o quadro, não. Com certeza. Certo. Com certeza. Porque tem muitas áreas da prefeitura, né, que acontece lá, que acontece nas empresas privadas também, que eu tenho uma boa experiência nisso aí. Por exemplo, as leis de licitação, a lei 8666, certo, eu tenho conhecimento dela desde que ela existe, na minha empresa. Então, a lei que eu tenho conhecimento dela. Certo. Eu tenho conhecimento em construir. Por exemplo, uma questão que Cataguases já tem muitos anos que vem sendo falado e até hoje nenhum prefeito chegou e resolveu, que é a questão da licitação das empresas de ônibus e de táxi. Como é que o senhor vê essa questão? Eu não sei como é que está essa situação hoje, então eu não posso te falar isso hoje. A gente vai saber disso no futuro próximo, no momento. A gente sabe que houve uma licitação na época do William, das empresas de ônibus. Aí uma empresa, parece que foi a Aviação Bonança, ela entrou com um pedido lá na justiça e embargou. Sim. E essa licitação ficou paralisada a partir de então. E dos taxistas também, tem aquela questão daqueles taxistas que já pegaram o ponto de táxi há muito tempo. O senhor já foi taxista, deve conhecer essa questão, que eles veem isso como uma propriedade. E vai passando de pai para filho, que eles vendem e tal. E hoje em dia a justiça tem procurado mudar esse aspecto aí, de ser uma concessão que o município passa e depois de um certo tempo, se o município quiser licitar de novo, ele pode. E como é que o senhor vê isso aí? Existe proposta boa para isso, mas não está na hora de falar nela. Certo. Cataguases, por exemplo, a gente tem também um plano diretor que foi feito, parece que em 2006, e ele se encontra desatualizado. Ele valeria por 5 anos. Depois disso, ele teria que ser levado para a Câmara para ser discutido novamente. Isso tem trazido, inclusive, alguns problemas na questão no setor da construção civil, o pessoal que quer construir mais apartamentos, que quer investir na cidade, às vezes encontra barreiras por causa desse plano diretor ser muito antigo. O Cezinha assumiu, não conseguiu, até hoje, levar esse plano diretor lá para a Câmara para poder ser revisado. Na época do Ilha também não conseguiu. Isso daí também faria parte? Só depois que eu tomar conhecimento do plano diretor é que eu vou saber. Eu tenho que tomar conhecimento dele. Eu não posso falar uma coisa aqui que eu não tenho conhecimento hoje. Ah, sim. Entendeu? Mas a gente vai tentar no futuro. A princípio, o senhor vai tomar conhecimento de tudo primeiro para depois se pronunciar. Depois que eu me lançar candidato oficialmente, porque hoje eu sou pré-candidato. Ah, sim. No decorrer desse período, a gente vai pegando algumas coisas. O que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali. Mas a sua visão como uma pessoa... O senhor mora em Cataguases? Moro. Estou aqui desde 1973. Então falamos como não pré-candidato. Falamos como não pré-candidato. Qual a visão que o senhor tem atualmente da nossa cidade? Politicamente falando.
A nossa cidade precisa melhorar, ué. Melhorar em quê? Em vários sentidos. Exemplos. Criação de emprego é uma delas. Qual outra deficiência que o senhor vê na cidade? Que precisa ser melhorado? Como cidadão, fale como cidadão. Eu prefiro tomar mais conhecimento, que eu estou começando agora, para depois te dizer necessidades. A criação de emprego, lógico, não é só Cataguases tem essa necessidade. Várias cidades têm a necessidade de criação de emprego, que alavanca o município. Questão da saúde. Como o senhor vê a questão da saúde hoje como cidadão? Eu posso te falar em rede nacional. De Cataguases eu não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Não. Certo. Nacional a gente vê aí pelas reportagens que a gente vê no dia a dia. Se a gente for comparar Cataguases até a nível nacional, Cataguases até não está tão ruim assim na questão da saúde, se a gente for comparar com a questão nacional. Não tenho conhecimento também. Certo. Quando, se o senhor ganha, por exemplo, o senhor pretende chamar pessoas técnicas para os cargos de secretário ou pode ser que também sejam colocados políticos ou pessoas que também não são da área naqueles cargos? Eu creio que eu estou pregando até agora com as pessoas que estão vindo, principalmente os presidentes de partido, só pessoas técnicas. Mas a gente tem uma pergunta aqui também do WhatsApp, o Paulo, ele está perguntando aqui o seguinte, pergunta para o senhor Antônio Lage o que ele fez ou trouxe para Cataguases, porque as raízes dele de Santana vai ser um bom candidato para Cataguases ou mais um na estatística? O vice dele vai trabalhar ou só vai receber? Então tem duas perguntas aqui. O que o Antônio Lage já trouxe para Cataguases? Ele até falou aqui das empresas que ele abriu. Eu já falei sobre isso. E se, no caso, o vice, o senhor pretende delegar também alguma coisa para ele fazer ou se ele vai ficar igual a gente tem visto aqui na atual Não, o vice que a gente vem conversando com um ou com o outro, o vice eu quero que ele trabalhe junto comigo. Sim. Então o vice ele vai ter uma função específica. Isso aí vai, porque, na minha opinião, tá? Se Deus me der a graça de chegar lá, na minha opinião, o vice tem que trabalhar junto com o prefeito, porque o prefeito pode estar viajando e não ter um responsável para resolver, por exemplo, um desejo isso para nossa cidade, uma enchente, sei lá, alguma coisa assim. Tem que ter alguma pessoa de imediato para resolver isso. Certo. Então eu acho que tem que trabalhar em conjunto e eu não quero brigar com o meu vice. Eu sou uma pessoa muito ruim de briga. Já existem conversas com pessoas possíveis para poder ser o vice? Conversa sempre existe, né? Mas nada certo. Nada definido. Não, nada definido. Existe conversas, mas não tem nada definido ainda não. Entendeu? Certo. Ele fez outra pergunta, ele tinha uma segunda pergunta? A pergunta aqui era o que trouxe para Cataguases. Do Paulo do WhatsApp. Eu estou em Cataguases, eu comecei a construir em Cataguases, fiz várias obras aqui, desde 1978, na Reta da Saudade, que foi o prédio da Madeiral Artefatos. Hoje parece que existe lá uma fábrica de biscoito no local, então ali eu coloquei uma fábrica de vassoura na época, já tive confecção, então já dei muitos empregos em já Cataguases. Contribuiu muito para Cataguases. A gente continua dando emprego em Cataguases, né? Certo. Através lá do posto e lá da locadora, mas já chegamos aqui, tinha uma época que na época tinha 90 mais ou menos, até 2000 e alguma coisa, chegamos a dar nas duas empresas cerca de quase 250 funcionários, e o total desses funcionários chegava a 1.300 em outras cidades e outros estados. Sim. Bom, mandar aqui um alô também, Maurílio, para o Carlos Eduardo, para o Solmir, para o Valmir, para o Paulo, para o Wellington Melo, a Rubineide também, deve conhecer, todo mundo tá ligado aí no programa. O Roberto tá na linha para falar. Alô, Roberto. Agora ele consegue. Roberto. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Queria fazer uma pergunta. Boa tarde a todos da mesa aí. Gostaria de fazer uma pergunta. Então, assim, eu tenho um esclarecimento mais para mim. Eu, como ouvinte, deu a entender que o candidato ele não tem muita parte das coisas que acontecem na cidade. Deu a entender que o posicionamento dele foi em nada, porque ele não falou praticamente nada. Eu, como ouvinte, para mim ficou no ar, porque ele sabe mais de Santana do que Cataguases. E será que será um bom político para nós? Tá certo. Bom, senhor Antônio Lage. Como o senhor Antônio Lage já disse, ele, primeiro que ele não é candidato, ele é um pré-candidato. É pré-candidato, mas se é pré,
futuramente pode ser um candidato. Querido Paulo, eu Oi? sei tudo que está acontecendo na cidade, meu amigo. Eu só não vou falar agora. Não Você tá na não quer hora. se posicionar agora. Eu só moro pra aqui você. desde 1973. Eu sei tudo que acontece nessa cidade, meu amigo. Só não está na hora de falar. Ah, Na mas hora assim, certa eu vou falar tudo, eu vou botar, como diz o outro, as unhas para fora, entendeu? E falar do que eu entendo, do que está acontecendo. Eu sei tudo que está acontecendo. não, Sei, porque sei, deu sei uma onde, passada sei pra onde mim. tem que estancar as coisas para sobrar dinheiro para ter obra. Eu sei disso tudo, eu só não vou falar agora. Não, assim, Entendeu? deu a passar para nós ouvintes que não dava parte de nada praticamente. Não sabia de nada. Não, eu só não vou falar agora. Eu estou a parte de tudo que está acontecendo nessa cidade. Tudo. Tá tudo, certo. tudo. Roberto, muito obrigado, Roberto. Te agradeço a participação aí, pela Roberto. participação. Tá, boa tarde. O feedback do ouvinte foi até bom, que aí deu uma esclarecida melhor nesse assunto aí, né? É aquela questão, né, Marcos? A linha direta do programa, o ouvinte, ele pode opinar, é um programa democrático. Está preparado para essa questão de ter a vida ser mexida na política, o pessoal falando, Facebook? Como é que o senhor vê essa questão? Fiquem à vontade. Desde que fale de mim. Tá certo. Uma outra Pode pergunta falar à também. vontade. Uma outra pergunta aqui também que eu não posso deixar de perguntar, com relação às lideranças de Cataguases. Por exemplo, a gente tem hoje, parece que certo, a gente tem o ex-prefeito William, o prefeito Cezinha, tem agora também o grupo do Dr. Tarcísio e provavelmente pode acontecer de ter uma candidatura do PT também. O senhor aceitaria compor com algumas dessas lideranças ou tem alguma dessas que o senhor não aceitaria de forma nenhuma? A questão é conversar com o meu grupo. Porque eu também não posso aceitar a liderança sozinho. Nós vamos conversar com o grupo. Se o grupo estiver de acordo, com certeza as portas estão abertas. Mas qualquer dessas lideranças, se o grupo estiver de acordo, no caso do senhor não tem Não tem impedimento. nenhum. Acho que vai somar. Certo. E no futuro também, o senhor aceitaria ser vice ou o senhor só aceita ser prefeito? Hoje eu estou como pré-candidato a prefeito. Hoje eu sou pré-candidato a prefeito e não pretendo mudar. Certo. Hoje minha posição é que eu sou pré-candidato a prefeito e quero continuar nesse caminho. Na verdade, o que eu estou vendo que o Antônio está colocando, e a gente nas nossas conversas, ele se mostra muito dinâmico, e até em números às vezes, Roberto. Só que é um momento de reserva, né? Nós estamos vendo o cenário todo acontecer. Você pode ter certeza que nós estamos olhando em todas as áreas do passado, do que aconteceu em Cataguases. Isso, os arquivos nos darão possibilidades, e o atual também. Mas o momento agora é de se organizar e de pensar no coletivo, de trazer ideias, de trazer propostas, para que realmente isso se amadureça. Vou contar um segredo aqui. É a primeira vez que o Antônio participa de um programa de rádio e daí Já chega assim com essa avalanche. essa assim, estreia, né? Ela causa um certo nervosismo, mas a gente tem conversado com ele. Ele é uma pessoa muito centrada, né? A gente pede aí ao Roberto até que nos desculpe por essa estreia, né? E toda estreia ela causa um nervosismo, né? Muito bem. Mandar um alô aqui pro João Paulo também, que disse que está na escuta aqui. O senhor quer completar mais alguma coisa? A respeito do Roberto, Sim. Roberto, eu quero colocar amanhã, se eu chegar lá, se Deus me der a graça de chegar lá, quero colocar tudo que eu aprendi em 30 anos. O que eu sei fazer é administrar. Eu quero colocar isso em prática lá dentro. É verdade. Você E a gente vê que, por exemplo, Cataguases já foi administrado por advogados, por médico, por professor, Cezinha, que também fazia parte da Telemig, mas não era um administrador. E agora a gente tem a possibilidade de ter um candidato e por talvez um prefeito empresário Do ramo, né? empreendedor, administrador. Qual é a diferença na visão do senhor? Eu acho que existem algumas diferenças, porque você, quando administra uma empresa, tudo bem que não sei, nunca administrei serviço público, mas não tem muita diferença. Não existe muita diferença, eu creio, sabe? Porque na sua empresa você tem que administrar os recursos também que você tem nela.
A prefeitura também, eu creio que é a mesma coisa. Então, a partir da hora que você vai ter um prefeito que ele entende de construir, de mexer com obra, sabe lá quanto gasta para fazer uma parede. Então, eu creio que esse prefeito ele vai ser menos, vamos dizer assim, passado para trás. Já que ele entende de várias áreas da administração. Entende de pessoas, sabe lidar com pessoas. Eu lidava com 1.300 funcionários. Já no caso da prefeitura, por exemplo, a gente vê falar que a folha da prefeitura está saturada, que precisa enxugar a folha. Em torno de 5 milhões, né? Segundo pois é, está passando, existem funcionários contratados, funcionários que precisariam ser demitidos, o Cezinha até ter bom coração, às vezes não demite. Essa questão, um empresário, por exemplo, vai ser uma pessoa mais racional nessa área, por exemplo, e vai tentar enxugar essa folha o máximo possível? Como é que você vê isso também? Mas eu não posso chegar lá e ser demitido à torta direita sem saber quem é quem, certo. Se pode ser demitido. De repente não precisa ser demitido, de repente tem outro jeito de você mexer sem demitir. Minha intenção não é chegar passando a caneta e demitir ninguém. Se eu chegar lá, né, que hoje eu sou pré. Então não tem essa intenção de chegar e logo passando a caneta e demitir as pessoas. Eu não sei. E com relação à contratação, porque a gente sabe que na caminhada política também, durante as eleições, acontecem promessas de contratar fulano, cicrano. O senhor não vai trabalhar com esse tipo de plataforma? Não existe uma promessa. Não pretende chegar lá e contratar também muitas pessoas? Não existe promessa de contratar ninguém agora. Todos que estão comigo, estão aqui, os 2 presidentes de partido aqui comigo, presentes, eles podem falar isso. Esse assunto foi muito bem debatido. Eu até agradeci a eles que nenhum deles até agora me exigiram de nada. Nenhum deles, ninguém exigiu secretaria, se amanhã eu for o prefeito de Cataguases. Você tem que dar isso, tem que arrumar com um parente meu, não. Eu falei assim, olha, as minhas condições para ser candidato são essas. É colocar as pessoas certas nos lugares certos. As pessoas com capacidade. Então tem que ser técnico. Você vai me dar? Não, você pode apresentar até. Lógico, pode apresentar, mas desde que ele tenha capacidade para ocupar aquela pasta. Esse é o meu pensamento. Então não existe nenhuma promessa hoje com nenhum deles. Eles estão aqui, podem confirmar. Certo. Com relação aos gastos de campanha, o senhor pretende entrar com recurso próprio ou o senhor vai ver aí doações de outras empresas? Como é que já está isso? Isso a gente está vendo ainda. Está vendo também. Está vendo ainda. Tá certo. Tem tempo. Bom, eu quero agradecer aqui o Carlos Magno. Anderson, também quero te agradecer. Senhor Antônio Lage, quero te agradecer ter participado conosco aqui pela primeira vez e também ter nos dado a honra de começar com a gente. Eu acho que agora vai chover convites aí para outras emissoras e espero que assim que o senhor estiver já podendo dizer tudo que o senhor pensa realmente, que o senhor quer fazer, o senhor possa voltar aqui também para poder colocar isso para a gente aqui. Com certeza. E o microfone está aberto para as considerações finais. Eu agradeço muito o convite, tá, de vocês, a presença do Maguinho, meu presidente, né? Quero mandar um abraço também, que infelizmente é um abraço que não é um abraço bom para a família Moraes, né? E pedir a Deus que dê um bom lugar, um bom descanso e consolo para a família dele. Né? Te agradeço muito o convite mais uma vez, estarei à disposição. Tá certo, pode contar conosco aqui sempre. O programa Mídia Mineiro, o site Mídia Mineira também tem as portas abertas. Prazer recebê-lo aqui no programa. Mídia Mineira em Debate volta amanhã, né? Isso aí, se Deus quiser, amanhã nós estamos de volta aí com o programa Mídia Mineira em Debate. Oferecimento da Drogaria Santa Rita, o importante é você. Termina aqui Mídia Mineira em Debate. Mídia Mineira em Debate.